Pô, tem um mundo que roda numa outra moeda, uma moeda dólar que vem se valorizando nos últimos anos. E por que isso? Por uma questão de, em especial, esse diferencial de inflação e esse risco estrutural que a gente tem. Aqui em verde e amarelo é a inflação do Brasil e aqui em vermelho e azul é a inflação dos Estados Unidos. Entra ano e sai ano, o Brasil normalmente, estruturalmente, tem uma inflação maior do que a inflação americana. Ah, mas 2022 não foi assim. Não, não foi, verdade. Foi um ano realmente diferente. Pela primeira vez, há muito tempo, a gente não viu uma inflação tão alta nos Estados Unidos e realmente a inflação nos Estados Unidos foi... acho que não fechou. Fechou já o IPCA desse ano? Eu não lembro agora quanto é que foi, mas... O IPCA fechou 5 e pouquinho. 5, foi maior, na verdade. Foi maior. Nos Estados Unidos foi 6 e pouco. Então, pela primeira vez, depois de muito tempo, os Estados Unidos teve uma inflação maior, mas normalmente é o contrário. E o que isso quer dizer? A inflação nada mais é do que uma ferrugem, ela corrói. Né? Se pegar uma bicicleta e botar ali na beira da praia, passam-se os anos, não vai ter mais a bicicleta. Não é porque alguém roubou, não. Mas considera que ninguém roube, né? A bicicleta vai estar lá, mas a ferrugem vai destruir a bicicleta. Ponto. É a mesma coisa você colocar uma moeda num ambiente inflacionário. Ela destrói o poder de compra. Quantos de vocês já lembram ou já viram aquela charge da inflação como um dragão? Já viram isso? Não sei se alguém já viu. Então, a história do dragão é que quem que é a princesa? É a moeda. Né? E o dragão vem e acaba com a princesa. E quem que é o guardião dessa brincadeira? É o Banco Central. O Banco Central ele tem como missão proteger a princesa moeda. Como assim princesa moeda? Por quê? A década de 80 nos ensinou o quê? Vamos criar uma moeda? Legal, cruzado, sei lá. Vem a inflação, buf, acabou. Puta, a gente vai ter que criar uma nova moeda porque essa aqui já era, cara, esquece. Beleza, vamos cruzar do novo então. Inflação, buf, acabou com essa moeda. Vamos voltar para o cruzeiro? Volta para o cruzeiro. E assim a gente vai. A inflação, ela destrói uma moeda, ela corrói o poder de compra. A mesma coisa que você pensar no peso mexicano ou venezuelano. Essa moeda não existe. Ela o valor dela é quase que aquilo hoje em dia, né, de tão ridículo que é, especialmente na Venezuela. Então, assim, a moeda ela é destruída quando você tem um ambiente inflacionário muito alto. E quanto maior for essa inflação uma contra a outra, você tem isso sendo corrigido na taxa de câmbio. Então, ou seja, o Brasil tem um câmbio e o real se apreciou, o real se valorizou frente ao peso mexicano, verdade. Porque a nossa inflação é menor que dos argentinos, então a gente ganhou dos argentinos. Perde a Copa, mas a gente ganhou dos argentinos pelo menos nisso. Né? Só que em compensação contra os Estados Unidos, não. E é por isso que a gente viu o dólar sair de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, foi quase 6, voltou um pouquinho. E estruturalmente, se as coisas continuarem assim, ele tende a ir sim para 6, para 7, para 8. Por incrível que pareça e por mais que a gente não goste. Tá? Por essa questão de inflação. E por isso que o Banco Central ele tem que jogar o juro na lua e ele tem que fazer o que quer que seja para proteger a moeda. Porque perder a moeda é muito pior, é perder a princesa. E o real é uma princesa que precisa ser protegido realmente. Da mesma forma que o dólar também tem que ser protegido e por isso que o Banco Central americano está subindo juros. Mas vamos lá, o que mais? Outro motivo atemporal de por que investir em dólar ou por que ter parte do patrimônio em dólar é que o Banco Central do Brasil ele guarda suas reservas em quê? Em dólar. Não é em ouro, não é em diamante, não é só em libra, tem libra, não é só em euro, tem euro também, mas é sim em dólar. Qualquer pessoa consegue acessar no site do Banco Central, lá na parte de câmbio, capitais internacionais, política cambial, tem um relatório das reservas internacionais, ele é trimestral. Eu chuto que o mais atualizado deve ser o de setembro agora, a última vez que eu vi era o de março, e era 80 ponto alguma coisa, ou 79 ponto alguma coisa das reservas, dos mais de 300 bilhões de dólares que o Brasil tem, eles estão de fato em dólar e não em real. E os bancos centrais no mundo, na média, guardam aí 60%. Então, ou seja, se os bancos centrais do mundo fazem reserva, e quando se pensa em reserva e poupança, se pensa em dólar, se o Banco Central do Brasil guarda reserva em dólar, né, o Banco Central do teu país, por que você não deveria ter uma reserva também em dólar? Né? Por que você não deveria ter uma parcela em dólar? E talvez não seja 5%, nem 1%. Né? O Banco Central do teu país guarda 80% das reservas em dólar. Outro ponto, a história de ampliação, né, de alternativas, que é aquilo que eu falei no início. Você consegue ver, assim, o mercado brasileiro tem muito potencial de crescimento, tem boas alternativas, está barato, minha opinião, de fato. Depois a gente pode falar sobre isso. Só que ele representa 1% do mercado global. O Global Index Weight lá, o Brasil tem 1% de peso. Enquanto que a alocação doméstica ela acaba sendo 99%, aquilo que o Eliseu falou. Grande parte da alocação, grande parte do dinheiro dos brasileiros
está investido no Tesouro Selic, está investido aqui no Brasil em ações e tal, e quase nada lá fora. E quando você vai olhar países desenvolvidos, isso é diferente, daqui a pouco vai ter um gráfico que mostra países não desenvolvidos, mas países desenvolvidos, mesmo nos Estados Unidos, o americano ele guarda 80% da sua poupança nos Estados Unidos, 20% fora. O inglês muito mais, o australiano guarda 66% lá na Austrália, ainda que a Austrália represente só 2% do mercado nacional. Então você tem do mercado internacional, você tem de fato o que a gente chama de um home bias, é normal você investir mais no país onde você vive, mas não 100%. Tá? 100% em 1% do mercado. 100% em 1%, verdade. E quando você vai daí para outros mercados não desenvolvidos, né, você vê que o Brasil tem como, ficou pequeno aqui, mas a China de um lado, Rússia do outro, Indonésia, Egito, Filipinas, Turquia, Índia, Bangladesh. São os países que têm uma alocação doméstica tão alta quanto o Brasil. Quando você vai lá para Estados Unidos, França, Itália, Chile, até mesmo o Chile, a alocação doméstica ela é muito menor, ela cai bastante. Normal, mesmo no Chile, os chilenos têm 40% da sua poupança no Chile, legal, mas tem 60% fora. Tá? O que mais? Essa é dura, eu sei, é chato, é ruim, mas assim, o Brasil, né, infelizmente em termos de vizinhos, a gente não é vizinho da Noruega e da Dinamarca. A gente é vizinho do Cazaquistão, da Romênia, do Chipre, Paraguai e de Botsuana, em termos de risco. Não sei o que estou falando, são as agências de rating, a Moody's, a Standard & Poor's, que você pode questionar. Mas como assim, William? Pô, Cazaquistão tá de sacanagem, né? Pô, comparar o Brasil com o Cazaquistão. Legal. Fazer uma comparação aqui que é o seguinte. O Cazaquistão, para quem não sabe, sou meio nerd, eu gosto de estudar essas coisas assim, mas é que é interessante, você acaba descobrindo muita coisa. O Cazaquistão, só para situar na geografia, está um pouco acima da Mongólia ali, está abaixo da Rússia, está naquela região lá que tudo é Cazaquistão, né? A gente joga para... Mas o Cazaquistão tem 40% das reservas de urânio do mundo. Se fala em muito incentivo à energia nuclear, que é uma energia limpa. E o cara tem 40% da matéria-prima usada para reator nuclear. Então, assim, ele tem uma atratividade. Ele tem um negócio que é interessante, o Cazaquistão. Talvez seja interessante investir no Cazaquistão. Só que ele tem um sistema político meio estranho. Né? Agora, sistema político por sistema político, o nosso também não é dos melhores, vamos combinar. Né? Então, assim, se o problema é político, não dá para dizer que o Brasil ganha do Cazaquistão de goleada. É óbvio que eu suspeito, acredito que o Brasil ganha, com folga, por N motivos, mas assim, o Cazaquistão, e para o gringo, que é pragmático, ele faz conta e ele vê se faz sentido ou não. O Cazaquistão tem alternativas, ele tem coisas interessantes no Cazaquistão, da mesma forma que tem no Paraguai, e da mesma forma que tem no Brasil. Então o Brasil é visto dessa forma, né? Então a gente pergunta, como é que o gringo vê o Brasil? O gringo vê o Brasil do jeito que o Brasil é. Assim, um país ainda emergente, com um mercado consumidor que ele é interessante, mas limitado, que tem dificuldade para crescer, instituições ainda que são questionadas. Hoje mesmo o Lula questionou a independência do Banco Central, terrível. Uma política meio controversa. Dessa forma que o gringo vê o Brasil. E a gente, obviamente, que está aqui envolto nisso e é a nossa realidade, mas quando você pensa, assim, você olha um pouco, sai e olha um pouco de fora, né, a gente, talvez vocês não saibam disso, ou quem está nos assistindo não sabe, mas você tem hoje mais de 250 milhões de indonésios no mundo. Você tem 170 milhões de filipinos, tem mais uns 50 de vietnamita. E fora China e Índia. Então, assim, 2/3 da população mundial está lá naquele sudeste asiático. Então, você tem um mercado consumidor que ele é muito maior do que o da América Latina. Então, e o Brasil ainda tem uns vizinhos estranhos. Né? Então, assim, para montar um hub do que quer que seja, ou de investimentos, o Sudeste Asiático é muito mais interessante, do ponto de vista para emergente e para tomar risco de emergente. Né? De novo, não que o Brasil não tenha essa atratividade, tem, mas é só contextualizar o Brasil em contexto internacional. Tá? E aí, como é que o Brasil é visto lá fora? Cara, normalmente como alocação tática, curto prazo, posição de risco, ter alguma exposição. Eu tive recentemente no evento do JP Morgan lá em Nova York, foi consenso que, especialmente renda fixa no Brasil, super interessante, os gringos, é óbvio, gostam, quem é que não gosta de um juro alto, né? Então você vem, pega um juro alto aqui, um pré de 14, trava câmbio e você está tendo um bom juro real, legal. Mas ponto,
né? Não para alocar 50% da carteira, para alocar 5%, 10%, tomar um risco de Brasil. Normalmente é dessa forma que o gringo pensa sobre o investimento no Brasil. Então, assim, e a gente aloca de novo 100% nesse país que é visto lá fora como algo mais de curto prazo e uma posição de risco. E para acabar, e para gerar uma inimizade com o meu amigo Eliseu, quando eu comparo, infelizmente, quando eu comparo o S&P com o Ibovespa em dólar, né, comparar na mesma moeda, você vê que o Ibovespa em dólar praticamente ele não sai de lugar, enquanto que o S&P, né, enfim, teve um bom retorno nos últimos 10 anos. Nada, absolutamente nada garante que vai ser assim daqui para frente, nada garante que o S&P vai bater de novo o Ibov, tá? Mas olhando para trás foi o que aconteceu. E só para não ficar falando, para não ficar enfadonho, vamos lá. Eu tenho um Excel ali que compara CDI e dólar, enfim, mas de repente abrir um pouco para não ficar só